Olá pessoal, meu nome é Diogo, aluno do mestrado profissional em ensino de física, e aqui vamos resolver a questão 4 da lista 3 do professor Habib da disciplina eletromagnetismo. Bem, essa questão 4 ela diz respeito à descrição do fenômeno do diamagnetismo na matéria, né? Do qual a gente tem que descrever o que acontece com um material diamagnético na presença de um campo externo. No decorrer dessa solução, dessa apresentação de resultado, nós devemos apresentar também a equação de suscetibilidade magnética para esse material. Muito bem, para isso a gente vai fazer algumas considerações, né? A gente vai ter que fazer uma análise microscópica do que está acontecendo. Então a gente tem o elétron orbitando ao redor do núcleo desse átomo. É claro que isso é uma consideração clássica, né? Nós sabemos que o elétron não orbita ao redor do núcleo. Mas nós vamos ver que essa aproximação que vamos fazer, essa aproximação que vamos dizer aproximação clássica, ela vai nos trazer uma resposta considerável, né? Então, quando um elétron circula ou orbita ao redor do núcleo, que é positivo, ele tendo uma carga negativa, com uma velocidade v, nós temos uma distância percorrida por esse átomo. Essa distância, ΔS, é o tamanho dessa circunferência, que nós vamos dizer que é 2πr, quando r é a distância entre o núcleo e essa órbita, certo? Então, a velocidade, né, desse átomo vai ser, logicamente, a distância pelo tempo, né? Só que a gente sabe que essa distância é 2πr, então a velocidade desse átomo é 2πr pelo tempo. Muito bem, como esse movimento é periódico, ele vai repetir esse movimento várias vezes, a gente pode considerar esse tempo de uma volta como o período desse átomo, né? Então esse tempo seria t. Logicamente, né, a gente tem que o período de translação desse átomo, desse elétron, vai ser então 2πr sobre v. Muito bem. Quando esse elétron ele viaja ao redor desse núcleo, a gente sabe que o magnetismo é um fenômeno que é devido à corrente elétrica, ao movimento de cargas. Quando esse elétron está se movendo ao redor desse núcleo, logicamente ele está exercendo ou ele está produzindo um campo magnético, né? Um campo de indução magnética. Então, esse movimento do elétron no sentido anti-horário vai nos dar uma corrente, né, que a gente conhece no sentido anti-horário, né? Isso dá para a gente, um movimento nesse sentido, vai dar para a gente o que a gente chama de momento de dipolo magnético, que nós vamos chamar de M, no sentido de Z negativo, né? E aí a gente vai começar a procurar a corrente elétrica desse elétron ao redor desse núcleo, que vai trazer para a gente as respostas sobre o campo magnético. Muito bem, a corrente elétrica nada mais é que a variação de carga pelo tempo, né? A gente sabe que o tempo a gente já tem aqui, então a gente vai dizer que a corrente I ela é igual a essa variação de carga. Logicamente é a carga do elétron, né? A própria carga do elétron. Então eu tenho aqui menos o valor de E sobre 2πr, como eu estou dividindo por V, certo? Então essa é a nossa corrente elétrica, né? O valor de M, que é
o momento de dipolo magnético, ele vai ser igual, né, a I vezes uma área versor N. Tá? Porque aí nesse caso a gente vai transformar essa área que é percorrida por esse elétron, né, fechada pela circunferência percorrida por esse elétron, a gente vai transformar essa área num vetor, né, quando a gente faz essa área escalar um versor. Né? Então a gente vai ter que a área é igual a πr², então a gente tem que o momento de polo magnético vai ser a corrente I, que nesse caso é menos EV sobre 2πr, vezes a área, que é πr, o versor N, que nesse caso está na direção K, né? De acordo com as nossas contas aqui, a gente começa a perceber... Peraí. Como eu vinha dizendo, cortando, anulando esse R, dividindo aqui, né, nós vamos ter o seguinte, que o nosso momento de polo magnético vai ser igual a menos EV R sobre 2 na direção K. A gente percebe que esse momento de polo magnético é exatamente como a gente já havia proposto no desenho. Então, o meu momento de polo magnético ele é no sentido negativo de K, ou seja, está apontando aqui para baixo. Né? Essa aqui é a nossa primeira consideração. A gente sabe que esse elétron orbitando ao redor desse núcleo, ele sofre uma força elétrica, né, que é radial, apontando para o próton, ou para o núcleo desse átomo. Né? Então, se nenhuma outra força está atuando sobre esse elétron, somente essa força elétrica, a gente pode dizer que essa força elétrica, ela é, né, a magnitude dessa força elétrica, né, ela é a força centrípeta, que nesse caso seria a massa do elétron, velocidade com que ele orbita, ao quadrado, sobre o raio. Né? E aí, com a adição de um campo magnético, esse elétron vai sofrer outra força, que seria nesse caso a força magnética. Eu vou usar aqui uma caneta vermelha para poder representar. Se então eu tivesse um campo magnético perpendicular ao plano XY na direção Z, no sentido positivo da direção Z, eu posso perceber que esse campo magnético B, ele faz 90 graus com a minha velocidade. Né? A gente sabe que a força magnética, né, a força magnética, ela é a carga velocidade cruz B. Né? Pela regra da mão direita, a gente sabe que a velocidade campo, uma força apontaria para fora, como a carga é negativa, essa força vai auxiliar nessa força centrípeta. Só que, logicamente, essa força que está também atuando juntamente com essa força elétrica alteraria a velocidade do elétron. Então eu vou ter que a minha força centrípeta, né, ou a magnitude da minha força centrípeta, ela vai ser igual à força elétrica que atua nesse elétron, mais a força magnética. Né? Substituindo esses valores, né, é claro que aqui na representação de campo magnético, quando eu tenho um ângulo de 90 graus entre a velocidade e o campo, eu posso muito bem escrever, por causa desse produto vetorial, que a intensidade da força magnética é a carga, que nesse caso é a carga do elétron, que eu vou chamar de E, vezes velocidade, vezes B. Muito bem. A gente tem aqui a intensidade da força magnética,
a gente já tem aqui a intensidade da força elétrica, e a gente vai calcular a força centrípeta, que seria a força que está atuando nesse elétron. Então eu vou dizer que essa massa do elétron vezes a velocidade, eu vou chamar aqui de uma velocidade final, porque quando essa força magnética começar a atuar nesse elétron, logicamente ele vai se alterar de velocidade. Ao quadrado sobre R vai ser igual à força elétrica que a gente já conhece, que nesse caso vai ser a massa do elétron, a velocidade que ele tinha, sobre o R, mais a força magnética, que nesse caso é VB. Nesse caso, esse V também é uma velocidade final, porque a partir do momento que a força magnética atua, nós alteramos essa velocidade, né? Então, se eu, para medidas de cálculo, né, eu vou ter então que V final B vai ser igual a massa desse elétron sobre R, que multiplica V final ao quadrado. Aqui eu errei, né, porque nós temos na força elétrica um quadrado aqui, menos V ao quadrado aqui. Logicamente, se a gente abrir essa conta, eu vou ter o seguinte, que a EV final B vai ser igual a massa desse elétron sobre R, que multiplica a velocidade final menos a velocidade que o elétron tinha, multiplicado pela velocidade final mais a velocidade que o elétron tinha. Vamos começar a observar aqui. Se a gente considerar que essa força magnética não vai alterar tanto a velocidade do elétron, né, uma consideração que o Kleber Dahl tem feito na bibliografia dele, então nós teremos o seguinte, que V final menos a velocidade que o elétron tinha vai ser então igual a um ΔV. E velocidade final mais a velocidade que o elétron tinha, nós vamos aproximar para 2 VF. Nesse caso, né, a gente está aqui considerando que essa mudança de velocidade é muito pequena, então que velocidade final seria igual à velocidade inicial, ou bem próximo da velocidade inicial. Então a gente vai ter que VFB vai ser igual a massa do elétron sobre R, que multiplica 2VF. Nesse caso, a gente já tem aqui, VB vai ser igual a isso aqui. Muito bem, então eu tenho que esse VF se cancela com o outro, então eu tenho, evidenciando o ΔV, o seguinte, BR sobre 2ME. Então, aqui eu já tenho a minha variação da velocidade. Muito bem. Se o nosso momento de dipolo era proporcional a V, nós podemos então dizer, né, que o ΔM, ou seja, a variação do dipolo magnético, do momento de dipolo magnético, ele vai ser proporcional a ΔV também. Então, como a gente já tinha que o momento de dipolo magnético era menos RV sobre 2 na direção K, eu posso então escrever que o momento de dipolo magnético vai ser menos R sobre 2, e esse V eu vou substituir sem prejuízo por ΔV, que nesse caso é o nosso EBR sobre 2ME, também na direção K. Então a variação do dipolo magnético, eu tenho menos E quadrado, R quadrado, sobre 4ME, B na direção K.
Então aqui eu cheguei no meu momento de dipolo magnético de um único átomo, provocado pela corrente elétrica de um elétron, né? A gente sabe que a magnetização ela é somatório da contribuição de todos esses elementos, desses átomos que estão com seus momentos de dipolo. Então, se eu fizer o somatório de I igual a 1 até N desses momentos de dipolo, eu vou ter então a minha magnetização do material, né? Se eu substituir esses momentos de dipolo, é claro que se eu tenho um único átomo, a magnetização desse material formado por um único átomo vai ser o valor desse M. Se eu tenho dois átomos, então tem duas vezes o valor desse. Então, se eu tenho um número N de átomos, o somatório, logicamente, me daria algo do tipo o número N multiplicando a minha variação no momento de dipolo. Então, reescrevendo, eu tenho N, né, esse sinal negativo daqui, e eu vou colocar o meu termo E quadrado, R quadrado, sobre 4 vezes a massa do elétron. E aqui nesse caso eu vou substituir esse versor K pelo vetor campo magnético. Tá? Então nesse caso, a minha magnetização vai ser contrária ao meu campo magnético, né? Mas a gente sabe que B ele é igual a μ0H. Né? Então, se eu substituir essa equação aqui, ou essa igualdade aqui, eu tenho que a magnetização é menos N E quadrado R quadrado sobre 4 vezes a massa do elétron, e aqui eu vou substituir por μ0H. É lógico que a magnetização ela é igual à suscetibilidade magnética multiplicada por H. Então, se a gente fizer a comparação do que eu tenho aqui e como está escrito aqui, a gente vai perceber que esse termo aqui é então a nossa suscetibilidade magnética. Então, o nosso QCM, nesse caso, vai ser N E quadrado R quadrado μ0 sobre 4 vezes a massa do elétron. Aqui a gente chega, ou a gente consegue encontrar a suscetibilidade desse material geomagnético, né? Agora aqui, como a gente já encontrou a suscetibilidade magnética para esse material, e ela é contrária, como a gente já tinha visto, ao campo externo, a gente vai calcular então, considerando que esse raio quadrado, o valor desse raio quadrado, é 2/3 do raio médio quadrado. Então, a gente vai fazer aqui, dizer que se M é igual a menos NE μ0 sobre 4 vezes a massa do elétron. Aqui é quadrado, substituindo R quadrado por esse valor, então vou ter 2/3 do raio médio quadrado. Então eu posso simplificar essa equação, então eu vou chegar aqui a minha suscetibilidade magnética vai ser NE quadrado μ0 dividido aqui 2, 3, 6 vezes a massa do elétron. Então o que a gente consegue provar que a suscetibilidade magnética
considerando o valor do raio, né, esse 2/3 do raio quadrático, a gente chega nesse valor. Muito bem, quando a gente encontra esse Xi, ou essa suscetibilidade magnética negativa, a gente percebe que quando um campo externo atua sobre o átomo, como a gente tinha visto no começo, quando eu tenho um campo elétrico B atuando num sentido ou numa direção no material, a gente percebe que o momento de dipolo magnético, ou a magnetização, ou a suscetibilidade magnética, ela é contrária em todo o material, né? Então a gente começa a perceber que quando nos materiais diamagnéticos, quando a gente aplica um campo externo na matéria, o que acontece é que as contribuições individuais de cada elemento dessa matéria, ou seja, dos átomos, elas tendem a se opor a esse campo. Logicamente, a gente começa a perceber que esse material repeliria o campo, seria contrário a esse campo, né? Então, os materiais diamagnéticos, eles tendem a se opor ao campo externo que a gente aplica, né? É claro que a gente fez os nossos cálculos todos pensando com o nosso campo sendo nesse sentido, mas se a gente colocasse o campo no outro sentido, a força centrípeta que a gente tinha calculado, ela não seria a soma das forças elétrica e a força magnética, porque a força magnética seria o contrário. Então a gente novamente encontraria com que os nossos campos, né, ou a nossa suscetibilidade magnética seria contrária novamente ao campo externo. Então, de um modo geral, né, a gente começa a perceber que nos materiais diamagnéticos eles se opõem ou tendem a se opor ao campo externo. Uma outra consideração dessa questão é sobre o significado de R². Segundo Feynman, esse é um problema que não é clássico e a gente veio fazer um tratamento clássico nessa questão. Então, se a gente considerar raios específicos, a gente vai estar dizendo que qual é a posição do elétron, o que pela mecânica quântica a gente sabe que é impossível. Então, o que a gente tem são probabilidades de encontrar elétron. Então, o que a gente consegue é simplesmente uma região ou uma probabilidade que a gente tem uma densidade de encontrar esses elétrons, né? Então, aqui essa média quadrática desse raio seria o que a gente chama da densidade de probabilidade de encontrar o elétron. Muito bem. Agora assim eu finalizo a minha resolução da questão 4 da lista 3. Muito obrigado.